Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estou em família, trago uma convidada muito especial e também que faz parte da minha família e que eu honro muito estas missões também da nossa família. Há tantas mulheres inspiradoras na nossa família com missões transformadoras para o mundo. Hoje estamos aqui na esfera da educação positiva e trago comigo a minha prima Luciana Joana, que é uma ativista pelo direito à infância, mentora do programa Licença para Sentir. Já vamos falar também aqui de tudo isto e das emoções, não é? Desta permissão para sentir. E neste programa, a Luciana tem o objetivo de ajudar mães na sua relação com os seus filhos através da educação positiva, que é isso também que hoje vamos falar aqui. É professora do primeiro ciclo na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, doutorada em Educação e investigadora também nesta área. Teve aqui alguns chamados da sua própria experiência que a fizeram entrar no mundo da educação positiva, como foi a sua necessidade de se fazer ouvir perante as crianças, de ter a colaboração das crianças, de trabalhar num ambiente de respeito, de deixar de gritar, no fundo tudo aquilo que nós também queremos como mães. A Luciana sentiu também como professora, não é? De deixar de chegar a casa cansada, com todo aquele ambiente denso que às vezes se cria numa relação com crianças menos positivas, e isto também a fez deixar de seguir padrões pré-estabelecidos para se encontrar aqui com outras pedagogias mais positivas, com as quais se identificou e que hoje aplica também no seu apoio às mães, às escolas e certamente que transformamos o mundo à nossa volta com esta posição, com esta mudança da nossa perspectiva sobre a infância, para que realmente o direito à infância seja praticável, que as crianças o possam viver, não é? Tenham esta licença para viver a infância, para sentirem aquilo que este momento de vida, não é? O início de vida nos traz e é tão transformador em todo o nosso crescimento. Então, bem-vinda, Luciana, muito obrigada por estares aqui, sinto-me em família, obrigada, bem-vinda. Obrigada eu, Margarida. É mesmo um gosto muito grande estar aqui, estar a falar contigo e estar a partilhar este tema com alguém que eu sei que também se interessa muito e que está desperta para estas novas possibilidades que a educação positiva, que é positiva, é consciente, é humana. Portanto, é estas coisas todas, não é só a educação positiva, é positiva, é consciente, é humana, nos pode trazer para a relação que temos com as crianças, sejam elas nossos alunos, sejam elas nossos filhos, sejam sobrinhos, sejam netos. Portanto, muito obrigada por esta oportunidade também de estar aqui a partilhar isto com as pessoas que nos vão ouvir. E espero trazer aqui algumas questões. Normalmente é isso que eu trago, levanto questões sobre aquilo que nós andamos a fazer, porque foi assim também que eu entrei neste caminho e neste mundo da educação positiva. Começaram-se a levantar em mim determinadas questões e depois fui explorando esse caminho. E é interessante, quando tu disseste, entrou na educação positiva pela necessidade, e é interessante essa posição. Eu já disse isso várias vezes e é uma verdade. Eu entrei pela necessidade e foi por mim. Isso é outra coisa interessante. Eu entrei na educação positiva porque eu tinha necessidade, eu não estava a pensar tanto nas crianças, eu estava a pensar em mim, porque eu já não aguentava mais ter 30 crianças com 5 e 6 anos e estar com elas durante aquelas horas todas só com as ferramentas que eu tinha, não sabia outras.
Então, eu usava aquelas que me tinham ensinado e então foi essa necessidade muito grande. Eu já estava a ficar com problemas de voz, porque estava a ficar rouca. Eu chegava a casa rouca todos os dias, eu chegava a casa cansadíssima, porque andava tipo militar. E eles portavam-se muito bem comigo, mas era só comigo, porque eu utilizava aquelas estratégias e não os estava a ensinar a viver em sociedade, a viver uns com os outros, a resolver os seus próprios problemas. E então, sim, foi uma grande necessidade. E eu tenho vindo a perceber-me de que a maior parte das mães e das professoras, normalmente até são os diretores que chegam até a mim para fazermos estas formações, a base, a justificação é a mesma, é a necessidade por parte do adulto, e não estão a pensar tanto na criança. E este pensar mais na criança veio depois, mesmo da minha parte. Depois percebi tudo aquilo de bom que eu trazia para a criança, se realmente eu mudasse. Se eu mudasse, e não era estar a querer mudá-los a eles, era eu mudar primeiro, para depois as coisas reagirem de uma forma diferente à minha volta. E essa foi assim, uma luz que se fez quando eu percebi isso, que se eu mudasse, as crianças mudavam também. E pronto, e foi assim que entrei. E aqui entra num lugar que eu também acho super interessante da educação, não é? Que se efetivamente aquelas crianças não estão a aprender, então nós temos de mudar a forma como estamos a ensinar, não é? Ou a forma como estamos a lidar com as nossas necessidades e a olhar para nós como humanos, não é? Porque aí é também essa tua humanização do teu processo como profissional de eu reconheço as minhas necessidades e por isso estou mais disponível para reconhecer a dos outros também, porque às vezes estamos tão automatizados e creio que quando entramos nesse registro, como professores, como mães, não é? Como pessoas que lidam com crianças, nós automatizamos e aí já não estamos na esfera da relação humana. Não é? Sim, e entramos nessa automatização, nesse modo de sobrevivência e não nos questionamos, nunca. E as coisas não estão a correr bem, nós castigamos uma vez e castigamos outra e barramos outra e as coisas não mudam. E é muito interessante porque nós dizemos assim, caramba, não mudam, parece que é sempre a mesma coisa, parece que não aprendem, mas quem não aprende somos nós, porque estamos a fazer sempre a mesma coisa, vemos que não está a funcionar e não mudamos a nossa estratégia. Exatamente. Agora, isso em mim levou anos, e às vezes penso, caramba, os meus primeiros alunos, eu estava a fazer o melhor que podia, mas o melhor que eu podia nesses primeiros anos, e eu entrei assim neste campo da educação positiva, eu acho que em 2015 comecei a apalpar, portanto, eu comecei a trabalhar em 2009, todos os anos que estavam para trás, e os meus alunos são muito queridos, eu agora continuo a manter contacto com eles, eles já estão na universidade e tudo, já entraram para a universidade, e enfim, dá uma ideia de que gostaram de me ter como professora, mas eu era uma professora que, enfim, comparando com aquilo que tenho agora e que sei que dou agora aos meus alunos, muito, muito diferente. E por isso, porque não tinha parado para pensar e para refletir sobre o meu próprio comportamento, porque estava nesse piloto automático e estava a utilizar as estratégias que tinha e que me tinham sido dadas da educação que tive. Eu não posso ser injusta com os meus pais, porque eu agora, olhando lá para trás, a minha educação foi uma educação, eu nunca me lembro dos meus pais me terem posto de castigo, nunca. Mas nunca ninguém nos ensina também a estar com 30 crianças e a utilizar que estratégias para que elas se interessem, para que elas criem relações connosco. Assim, de 2015 a 2017, mais ou menos, foram anos de teste, porque eu ia testando com os meus alunos e eu ia percebendo as alterações que iam existindo. Só que faltava-me essa questão de eu estar a fazer para eles e não estar ainda a olhar para mim. Percebes? Portanto, eu estava a fazer para meu próprio bem. Eu queria que eles fizessem as meditações, que fizessem os exercícios de relaxamento, para eles estarem mais sossegados, para eu estar mais descansada. E então faltava-me aquela coisinha que foi o ponto de chave, foi o virar de chave, a separação das águas, que foi quando eu percebi que me faltava eu própria viver em mindfulness. Eu própria viver com a minha vida de uma forma mais calma. Eu própria questionar-me mais, eu própria ouvir-me mais. E nessa altura isso não estava a acontecer. Eu lembro-me, eu sempre tive muitas enxaquecas e nessa altura eu estava mesmo com muitas crises de enxaqueca. Eu fui ao neurologista porque estava a achar que podia ser mais alguma coisa e era do stress. E ele disse-me, você pode parar? Eu disse, não posso parar. Claro que eu podia parar.
Uhum. Claro que eu podia parar, só não sabia como. E por isso é que durante esses anos eu pedia uma coisa e depois fazia outra. Então era um bocadinho bipolar. Não era porque eu dizia, temos de falar calmo, mas se me chateava, e eu sou sanguínea, se me chateava, eu mandava logo um berro. Se acontecia alguma coisa, eu punha de castigo, porque ainda não tinha outras ferramentas, então ainda não sabia. Então foi aí nesse ponto que se deu aí a grande mudança na minha vida, quando eu percebi isso, quando eu comecei a pensar mais naquilo que estava a fazer. Sim, e isso é tão interessante porque traz aqui esta noção de que muitas vezes pedimos coisas às crianças que nem nós próprios, como adultos, o fazemos e nós, como adultos, estamos muito mais maturados, já temos o cérebro desenvolvido, as crianças estão muito aquém ainda de todas as capacidades que podem desenvolver até aos 25 anos, não é? A nível neurológico. Então o adulto é que tem a responsabilidade, não é? O adulto é que tem a responsabilidade de trazer esse exemplo. E como é que nós muitas vezes conseguimos ser esse exemplo se não nos questionarmos, se não olharmos, se não fizermos essa adoção dos comportamentos do atendimento das nossas necessidades que queremos também que as crianças tenham, não é? Esta corregulação, não é? Nós sabermos nos regular, nós apoiarmos o outro na sua regulação e assim criarmos um ambiente muito mais regulado entre todos, não é? Mas o adulto é que tem essa responsabilidade e então tem de começar sempre por aquele que já está cá há mais tempo, é mais maduro, já teve mais tempo, não é? Então isso é super interessante e entra aqui num tópico que eu também quero trabalhar muito contigo e discutirmos um pouco isso, que é tu dizias e tu fazias uma ilustração desse iceberg de que nós temos comportamentos aqui à vista, não é? Ou seja, o que nós conseguimos ver são os comportamentos e rotulamos os comportamentos, não é? Porta-se bem, porta-se mal, não é? Até às vezes com os adultos, o que é que ele fez, mas muitas vezes isso está ancorado num sentir mais profundo, então nós quando lidamos com esses desafios temos de passar esse lugar visível do comportamento para as necessidades e tu tinhas uma ilustração disso que eu adorei, não é? Desse iceberg, explica-nos um bocadinho isso que eu sinto que é para adultos e para crianças, não é? Olhar para esse iceberg na criança faz com que também tenhamos de olhar para o nosso. Uhum, uhum. Sim, nós somos mesmo muito pouco coerentes. E eu continuo a ser. E muitas das coisas que eu digo que se devem fazer, eu tenho momentos em que não as faço. Tenho vários momentos. Eu não me martirizo por isso, porque agora já dou conta de que estou a fazer mal. E antes não dava. Portanto, já é um passo à frente. E faço cada vez menos mal. Portanto, o erro está um bocadinho mais apurado. Isso. Mas ainda assim, nós continuamos a ser muito pouco coerentes. Exatamente por isso. Nós dizemos a uma criança, olha, nós na nossa casa, na nossa escola, falamos com calma uns com os outros. Nós falamos baixinho para nos ouvirmos, falamos um de cada vez. Mas se por acaso não nos deixam falar, somos capazes de dar um berro. Ou até de dizer isto aos berros. E nas escolas isto acontece várias vezes. Temos de falar baixo! Toda a gente! E estamos aos berros. Mas depois cai uma ficha e penso, olha o que estás a fazer, Luciana. Para. Depois para 2 segundos. Não estás a ser coerente. Não estás a ser coerente. Então, essa incoerência, a partir do momento em que nós temos consciência dela, começa a ficar cada vez mais enfraquecida. E sim, essa questão de nós ser funciona em espelho. Se nós queremos um ambiente calmo, crianças calmas, gentis, que saibam regular-se. Elas não sabem ainda, estão a aprender. Portanto, que aprendam a regular-se. Nós temos de ser as primeiras a fazê-lo. As primeiras. É da nossa responsabilidade criar um ambiente calmo. É da nossa responsabilidade criar um ambiente gentil. É da nossa responsabilidade respeitar a criança e as vontades e as necessidades dela. Não é porque a criança que não interessa para nada o que ela diz. Não é? Não é isso. Então, é da nossa responsabilidade isso. Sim, como disseste muito bem, porque o cérebro maduro é o nosso. E essa foi também uma descoberta que eu fiz,
que deveria ter feito na faculdade e não fiz na faculdade e que fez muita diferença quando eu percebi, que é o córtex não está desenvolvido o suficiente para responder de forma lógica a situações que nós queremos que elas respondam de forma lógica. Biologicamente não dá. É como se só tivessem um pulmão e que nós quiséssemos que eles respirassem muito mais ar. Não dá, ainda está em processo. Não é? Portanto, ainda está em processo. Então, temos mesmo de ser nós a fazê-lo. E nós temos de ser temos de fazer o papel de alter neocórtex, que estamos aqui fora, e vamos ajudá-las a pensar. Porque elas sozinhas não conseguem, porque ainda não têm essa maturidade. Pronto. Então isso é uma coisa mesmo muito importante. E este modelo do iceberg, ele é usado por muitos autores, não é? E é utilizado em muitos campos, e eu acho que é por ser muito visual. Nós percebemos muito bem aquilo que se quer explicar através do modelo do iceberg. E a partir do momento em que percebemos que se nós atuamos só a partir da parte visível, e a parte visível é o comportamento que nós vemos. A criança está a chorar, está deitada no chão, está chateada, mordeu ao irmão, tirou com as coisas ao chão. Isso é o comportamento que nós vemos. Se nós atuarmos a partir só dessa parte visível do comportamento, nós não vamos ajudar a regulá-lo. Nós não vamos ajudar essa criança, o nosso aluno, o nosso filho, a trabalhar com essa situação que está frustrada, que o está a frustrar. Então, vamos ter de mergulhar lá por baixo, porque por baixo do iceberg está uma imensidão de coisas. E isso, como disseste, funciona para nós, para eles, para as crianças, e funciona para nós, mesmo quando estamos com o nosso marido, com os nossos colegas, tem um comportamento que nós não gostamos tanto. Então, antes de agirmos logo por impulsividade e por reatividade, vamos pensar um bocadinho o que é que estará lá por baixo que estará a motivar este comportamento. Quais são as suas necessidades e os seus desejos não atendidos. Eu até costumo dar uma palavra, os desejos, que são necessidades e desejos ao mesmo tempo. Sim. Quais são os seus desejos que estão aqui e que não são atendidos? Então, às vezes é porque tem fome e está rabugenta, porque nós também ficamos rabugentos quando temos fome. Então tem sono. Às vezes só precisa de um abraço. Não se está a sentir sentido, não é? E isso acontece, então é para chamar a atenção, porque não se está a sentir sentido, não se está a sentir importante naquela família ou naquela sala de aula. E isso acontece muito e com as crianças em sala de aula, porque são muitas, nós, a partir do momento em que estamos despertas para isso, conseguimos ver isto de uma forma muito, muito clara. Este aluno está a comportar-se desta maneira, porquê? Ele, se calhar, não está a ser aceito pelos seus colegas, por exemplo. Colocaram-no de fora, não o deixaram brincar no recreio, e então veio para a sala de aula e está a ter este comportamento. E se eu agir só sobre este comportamento que estou a ver, não estou a fazer nada, não estou a ajudá-lo em nada. Estou a ajudar-me a mim, que eu ponho de castigo, mando um berro, qualquer coisa, e a coisa acaba ali. Mas acaba ali no momento, porque depois vai-se repetir. Porque esse desejo e essa necessidade mantêm-se. Desejo de ser aceite. O meu amigo não quis brincar comigo no recreio. Falei com a minha mãe e ela não me respondeu ou respondeu-me torto. Queria brincar com o meu pai e ele disse agora não, estou a trabalhar. Que podem estar a trabalhar e não temos de estar sempre disponíveis, não é? Agora, esse comportamento normalmente tem uma base por baixo. E se nós queremos mesmo ajudar as crianças a trabalhar e a conseguirem trabalhar com esse problema delas, e depois isto de uma forma que se vai autonomizando ao longo do tempo à medida que eles vão crescendo, então temos sim de mergulhar e de ir lá abaixo ao fundo do iceberg, de perceber e de nos questionarmos o que é que será que ele me está a querer dizer? O que é que será este comportamento? Então, pronto, sim. Porque muitas vezes a própria criança nem sabe identificar em rigor aquilo que está a sentir, muito menos comunicá-lo, e por isso comporta-se de uma forma que para ela também muitas vezes não é satisfatória. A criança não gosta de estar... De estar, entre aspas, a comportar mal, não é? Aqueles rótulos que nós colocamos, não é? O bom comportamento, o mau comportamento, para mim também é muito libertador pensar, ok, a criança não quer estar a comportar-se desta forma, ela simplesmente, neste estado mais
bruto ainda da maturação, não consegue expressar-se de outra forma. E se eu às vezes como adulta também não consigo e também mando um berro, imagina uma criança, não é? Então também faz parte do nosso papel ter essa visão mais amplificada para levantar questões. Será que é isto? Começar ali a apalpar o terreno, aquilo que não se vê no iceberg, não é? Começar a apalpar isso para ajudar a criança a reconhecer na verdade aquilo que está a sentir para não manifestá-lo de uma forma distorcida, deslocada, não é? Porque ninguém gosta de ser hum, posto de parte, ninguém gosta de ser colocado de castigo e se volta a ser posto de parte, ele não se vai sentir bem com aquilo. Então eu também gosto muito daquela expressão que é porque é que nós fazemos uma criança se sentir mal para que ela se comporte de uma forma que nós queremos, não é? Para chegar ao desejado, porque é que passamos pelo indesejado primeiro, não é? Porque é que a fazemos sentir mal para a seguir ela se comportar bem? E aí Que entra ideia tão muito tola, não isso, é? não é? E aí entra muito este lugar da punição. A punição parte disso, fazê-la sentir-se mal para ela se encaixar no comportamento desejado. Mas aí é sempre uma máscara, é sempre um artifício, é sempre um paliativo, porque Uhum. nunca vai à identificação daquilo que realmente é a necessidade da criança, que o adulto precisa de levantar essas questões. Até podemos nem saber. Eu às vezes com a minha filha levanto várias perguntas: é isto que estás a sentir, é aquilo, e só já entrando nesses questionamentos, às vezes até ela que me dá uma resposta que não estava em nenhuma daquilo que eu disse, mas o facto de eu ter levantado algumas questões por baixo do iceberg, não Uhum. é? Não, mãe, não é isso, afinal é aquilo. E ela já vai conseguindo identificar aquilo que está por baixo do iceberg, mas tem de ser o adulto a mergulhar e a dizer: olha, vem comigo por aqui, eu estou-te a levar por estes trilhos, é por aqui ou é mais por outro lugar? Mas tem de ser o adulto maduro a fazer esse mergulho primeiro, porque senão a criança vai sempre manifestar inconscientemente por padrões que já apreendeu, não é? Comportamentos. E depois entramos muito naquilo de que é a criança que se comporta mal, é aquele que vai sempre de castigo, é aquele que reprova, não é? E isto ainda é mais uma construção, é quase como solidificássemos um rótulo numa criança que depois ainda é mais difícil, é como se ficássemos cristalizados na parte de cima do iceberg e ainda está mais difícil de aceder à parte de baixo, não é? Então tu trazes muito essa visão muito importante também de porque é que a punição não resulta e porque é que o castigo não resulta, porque é que o castigo é uma insegurança do adulto, como tu também trazes isso, não é? Nós fazemos o que é fácil para nós, adultos, mas muitas vezes isso não apoia o desenvolvimento da criança, simplesmente é um paliativo para nós também que, opá, nem quero ir ao fundo da tua questão para não ir ao fundo das minhas questões, para ninguém ir ao fundo e acabar-se aqui a curto Parece que prazo. temos uma necessidade muito rápida de atuar. Está a Isso. acontecer isto, o meu filho está aqui a comportar-se mal, tenho de atuar já, já, senão não sei o que é que acontece. Ele tem de perceber que é agora no momento, às vezes é por eles, ele tem de perceber que quem manda sou eu, que criancice da nossa parte. Não temos de mostrar isto a ninguém. Parece que temos de mostrar que nós estamos no comando. Então, temos de atuar no momento imediato, ou então há pessoas aqui à volta e vou ter que atuar, porque senão vão pensar que eu sou uma mãe ou uma professora permissiva. E eu ainda não consigo lidar com isso. Então, há estas duas questões que me parece que são as principais que fazem com que o adulto use o castigo, porque é aquilo mais imediato. Que é que eu tenho de fazer alguma coisa, então vou fazer o quê? Vou pô-lo de castigo. E o que está a acontecer aqui, como dizes, um paliativo. É como se tivéssemos a mão esfolada, estivesse ainda cheia de sangue, cheia de terra, cheia de tudo, e pomos um pensinho para ninguém ver nada. O que é que acontece? Não vai sarar. Não vai sarar. E pode ainda piorar, porque o comportamento não está a ser trabalhado e nós não estamos a ajudar essa criança a regular essas suas emoções e a resolver esses seus próprios problemas. E se nós queremos que eles os consigam resolver na adolescência e quando forem adultos de forma autónoma, porque é esse o objetivo, é que eles consigam de forma autónoma, então não é aos 16 nem aos 17 anos que vamos começar a deixá-los resolver os seus próprios problemas ou ajudá-los a fazer isso. Depois estão muito mais fechados a isso. É desde pequeninos.
É com 1, é com 2, é com 3, é com 4 anos, é com 5 anos que vamos ajudá-los a pensar sobre aquilo que está a acontecer. O objetivo é nós temos de ir lá ao fundo mesmo e perceber então o que é que está aqui a acontecer e ajudar a criança a perceber a realidade, uma realidade aumentada que ela não consegue entender. Temos de ser nós a ajudá-la a perceber essa realidade através dessas perguntas que tu vais fazendo também com a tua filha. E é isto que está a acontecer? Não, não é bem isto. Será que é aquilo? Será que te sentiste assim? Será que te sentiste triste? Será que te sentiste frustrada? Será que te sentiste sozinha? Tu estás a sentir-te... E vamos também alargando este vocabulário emocional, porque é muito reduzido. Nós não aprendemos a dizer aquilo que sentimos. Nós partimos logo do princípio, olá, está tudo bem? Tudo bem. Sim, Como sim, tudo bem? sim. Como tudo bem? Está mal. O mal é tão relativo. O que é mal? É tristeza, é aborrecimento, é frustração, é raiva, é fúria. São todas coisas diferentes. Então vamos introduzindo este vocabulário também à medida que lhes vamos perguntando como é que te sentes. E é assim, e sentiste isto, e sentiste aquilo, ficaste triste, ficaste envergonhado. Pronto. E E aqui com isto já não estamos a pedir que... estás-me a trazer aqui uma coisa muito interessante, que é, eu também trabalhei muito esse vocabulário com a minha filha, e que também é um trabalho para mim, não é? Então ela desde muito pequenina que traz isso, estou super irritada, estou furiosa, não é? E às vezes há esta percepção de que se ela é tão pequenina já é assim, isto quando for grande não vai conseguir lidar com frustração nenhuma, mas é o contrário, não é? É este reconhecimento que nos permite apaziguar. Então às vezes há muito essa, quase como se a expressão nos levasse para uma extrapolação da coisa, não é? E por isso tu também trazes esse mantra que eu gosto muito, que é a licença para sentir, não é? O permitir sentir faz com que a coisa mingue. Se temos um lugar seguro para sentir, aquilo vai minguar, vai ser visto e vai perder força. Agora, o que não é visto é que ganha muita força. Então, eu sinto que às vezes à nossa volta, quando a minha filha traz uma coisa destas, estou cheia de raiva, parece que vem isto de... Bem, se ela agora com 2 ou 3 anos, não é? Quando ela expressava isto, desde mais ou menos 2 anos, 3 anos, não é? Tão pequenina a expressar isto quando for adulto ninguém tem mão nela, não é? Mas é exatamente o contrário, é a repressão de tudo isto na infância que depois fica pendente para explodir numa idade adulta, não é? E um adulto tem capacidades mais desastrosas do que uma criança, não é? Esta capacidade, não é? Do matar alguém, roubar, e estamos a falar de tudo isso, todos esses lugares de destruição na vida, não é? De ataque, são dores profundas que não foram atendidas, não é? E muitas vezes nós calamos isso numa criança e a criança, por amor aos adultos, muitas vezes reprime isso, mas quando chegamos a uma idade adulta, reprimidos desde a infância, isso começa a explodir para os outros, não é? E aí temos esse... Daí virem também, eu sinto que se cuida também deste lugar, eu sinto que é através da educação que se vai começar a amenizar todas estas questões de tribunais, prisões, não é? Isso são tudo dores super reprimidas desde a infância, então a expressão vai sempre dar oportunidade a que isso perca força, nunca no outro lado, nunca se eu expresso isto, fica tudo um caos, ou não sei lidar com aquilo que trago para cima da mesa, não é? E isso eu também sinto que trazes muito com essa licença para sentir, o que é isso, não é? Parece que nós não temos permissão para sentir uma parte daquelas emoções. Só podemos sentir as que são chamadas de boas, porque as outras são más. E não é verdade. É mesmo importante nós sentirmos raiva, é importante nós sentirmos frustração, é importante nós sentirmos dor, é importante nós sentirmos vergonha. Agora, é importante nós sabermos lidar com elas. Como é importante nós sabermos lidar com a alegria extrema, com o êxtase, é importante sabermos lidar com elas. E parece que a sociedade aceita melhor que só manifestemos uma parte. E por isso é que nós partimos do princípio, quando vemos alguém, olá, tudo bem. Dizemos olá, olá, estás bom.
Não, olá, estás frustrado, olá, estás irritado, olá, estás furioso. Sim, sim, sim. E sentimos essas coisas todas. E o problema de nós não trabalharmos isso ao longo da infância e de nós não permitirmos e não darmos licença às crianças para sentirem essas coisas todas, é que depois chegam a adultos. Eu conheço muitos adultos que não sabem lidar com os momentos em que estão furiosos. E depois explodem e dizem disparates e batem e essas coisas todas que tu estavas a dizer. É porque não sabem lidar com ela. Porque todas nós ficamos chateadas e enraivecidas e furiosas, umas mais do que outras. Eu não sei qual é o teu temperamento. O meu é assim bem sanguíneo. Eu sou capaz de ficar muito chateada com determinadas coisas. Sim, sim. E caramba, tenho de me permitir. Agora, tenho de ver quais são as consequências que esse meu comportamento, que é uma coisa diferente, qual é o meu comportamento face à fúria que eu sinto. Então eu posso sentir fúria, eu não posso comportar de uma maneira qualquer. E eu isso trabalho muito, muito, muito com as crianças. Nós podemos sentir isto tudo, nós temos licença para sentir estas coisas todas. A fúria, a raiva, a desilusão, a alegria, o êxtase. Agora, nós não nos podemos comportar de todas as formas. Eu posso estar muito, 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 muito chateado com o meu irmão porque me partiu um brinquedo, mas isso não me dá o direito de lhe dar um pontapé. Eu posso estar muito chateada com a minha mãe porque não me deixou ir à festa de anos de um amigo, mas eu não lhe posso chamar um palavrão. Não é? Porque uma coisa é o sentir, outra coisa é o comportamento. E isto é trabalhado ao longo do tempo. Isto é trabalhado em casa, é trabalhado na escola, para que quando a criança crescer, perceba o que é que eu estou a sentir. Porque depois, se isso já for trabalhado com os pais, com os professores, eles já sabem e sabem nomear. Eu, neste momento, estou desiludido, porque eu esperava uma coisa e aconteceu outra. Então, o que é que eu posso, de que forma é que eu posso reagir? Então vou reagir desta forma, para não magoar os outros, para não sei o quê. Estou com muita fúria, o que é que eu posso fazer? Apetece-me bater em alguém. Em alguém eu não posso bater, mas eu posso bater numa almofada. Eu posso dar aqui uns murros neste sofá. Percebendo que são coisas diferentes. Eu posso fazer isto aqui, que não estou a aleijar ninguém, magoar ninguém, e isso é uma coisa que nós adultos temos de fazer e temos de lhes explicar. Este comportamento, estás a sentir isto, este comportamento é admissível, porque não estás a magoar ninguém, estás a libertar, este já não. Não é? Este já não. Agora, essa repressão de não estás nada furiosa, era o que faltava aqui, pessoas furiosas, aqui não queremos pessoas furiosas. Sim, é isso. Eu já disse Ou isso ficas várias vezes. feia, ou és uma menina feia. Ou és feia, ou assim não sou tua, ou assim não gosto mais. Isto é perigosíssimo. Assim não sou mais tua amiga, ou não gosto mais de ti. Assim a mãe não gosta de ti. Assim a professora não gosta de ti, és uma menina feia. Gente, isto é mesmo perigoso, isto fica lá dentro. E nós estamos a dizer um grande disparate, que nós não sentimos isso não é verdade, nós estamos a mentir e estamos a criar um problema muito grave no interior daquela criança, porque ela vai reprimir porque gosta da professora e gosta da mãe e gosta do pai e gosta da avó. E então vai começar a pensar, eu sou uma pessoa feia porque a minha mãe está a dizer-me isto. E o que ela diz, especialmente nestes primeiros anos, o que os pais dizem, e os professores muito, nestes primeiros anos, até aos 9 anos, o peso do professor é mesmo muito na vida das crianças. Muito, eu não tinha tanta noção disso. Então aquilo que ele diz tem uma marca muito profunda. E continua ao longo do tempo, porque depois é interessante quando estou em grupos de pais e levantamos estas questões, vêm as memórias de quando nós andávamos na escola e toda a gente tem memórias de coisas que o professor disse, ou que o pai disse, ou que a mãe disse, e que se calhar até foram ditas da boca para fora, que não eram sentidas, mas que ficaram lá dentro. Então temos de ter mesmo muito, muito cuidado, e por isso é que educar é uma coisa mesmo muito complicada e difícil. E delicada, é porque nós não estamos habituados a esse lugar tão sensível e delicado que é a educação. E muitas vezes nós dizemos coisas para assustar, para ameaçar, não é? E aqui entra também esse lugar da ameaça. Por exemplo, estás-te a portar mal, vou-me embora. Ficas aí sozinho, não é? Lidar com o abandono. O medo da criança ser abandonada e muda logo o comportamento, não é? Aquele paliativo rápido, como falávamos, muda logo o comportamento, mas em nome do quê? De jogar com a segurança de uma criança numa família, com o vínculo, de jogar com o vínculo, não é? De se tu estás assim, eu já não estou mais aqui, estás sozinha. E isto mete em causa
o instinto de sobrevivência da criança. Eu só vivo por referência a um adulto. Se eu fico aqui sozinha, eu morro, não é? Então nós estamos a jogar com coisas muito profundas da intimidade e facilmente nós criamos na criança um diálogo interno muito autodestrutivo, não é? De não sou amada, não pertenço, não é? E aqui vem É, este lugar muito importante, como tu dizes, de há uma diferença entre permitir sentir e permitir fazer. Então, como é que nós permitimos que a criança sinta, não é? E como é que nós a orientamos para um comportamento, não é? E aí vem muito também o que tu falas de castigos versus consequências lógicas. Tem de ser o adulto a trazer esta maturidade que a criança não tem porque tem a idade que tem, não é? sim, sim. E o que me faz falar muito também deste castigo, do tema dos castigos, é que me parece, pelo menos comigo aconteceu, e vejo que com muitos professores e com muitos pais isso também acontece, é que nós também ainda não temos ferramentas que substituam estas que nós conhecemos já há tantos anos. Então, se nós vamos para um sítio e dizemos, olha, você não pode castigar porque o castigo não pode falar alto porque o menino não sei o quê, não pode humilhar porque não sei o quê, não pode fazer isto, não pode falar alto, não pode. Então a pessoa chega e diz assim, então eu posso fazer o quê? Não é? Então eu posso fazer o quê? E é isso que me faz falar tanto desta questão. Há caminhos, há ferramentas, há estratégias que nós podemos utilizar que precisam mesmo de ser muito difundidas. E quando eu falo no ativismo do direito à infância, é através desta divulgação. Porque as crianças têm sim a sua infância comprometida se nós não estivermos despertos, porque depois não se repete este período. Não dá volta a dar. É aquilo e acabou. Depois tem um longo período enquanto adultos, mas o da infância não se repete. Então está comprometida se nós adultos não tivermos em atenção estas questões. E a questão é mesmo essa, não temos outras ferramentas e o castigo funciona. Ele funciona e por isso é que é usado. O castigo e a punição são tão usados porque funcionam, mas funcionam naquele momento. Funcionam naquele momento. Se nós dissermos à criança, isso agora vais ficar aqui, ou vais ficar sozinha porque fizeste isto, ou vou-te deixar sozinha, enfim, funciona pelo medo. Então nós estamos aqui a educar por uma lógica do medo e da ameaça. Funcionam naquele momento, porque depois vão se repetir. E por isso é que andamos assim no comportamento das crianças, para cima, para baixo, para cima. Pomos um castigo, ela para de fazer, mas passado 2 dias volta a fazer a mesma coisa, porque não percebeu como é que pode fazer de outra maneira. E então voltamos a pôr outro castigo e ele volta a parar. Mas ele funciona. E a questão é que na nossa vida, e como a sociedade como está organizada, nós queremos tudo para o imediato. Queremos resultados na hora, tudo na hora. Se nós tivermos, e às vezes eu vejo isso em mim própria, em paciência, estou a ver uma série, está a dar a parte introdutória e pego logo no canto, isto não interessa para nada. andar para a frente. Não tenho paciência. Não é? Nós estamos no trânsito e estamos a querer. Nós queremos tudo para agora, queremos chegar rápido, queremos ir rápido, queremos que nos atendam rapidamente quando vamos a um serviço qualquer. Queremos tudo no imediato. Mas quando estamos a falar da educação de crianças, não podemos querer este imediato, porque o nosso objetivo não é no aqui. Quando estamos a falar de educação infantil, o objetivo não é o momento, o objetivo é lá à frente. É o criar estes seres humanos conscientes e autodisciplinados para que depois possam viver neste mundo que é meio louco por eles próprios e bem e felizes, que consigam lidar com estas situações. E então o castigo não traz isso. O castigo é o erro pelo erro. Errou, aplica-se isto e acaba ali. Porque não trabalha com aquela parte do cérebro que não está tão desenvolvida, mas que está em desenvolvimento e que nós precisamos de estimular bastante, que é o neocórtex. O que faz o castigo é trabalhar ali com aquela partezinha aqui do fundo, esta partezinha aqui mais antiga, o reptiliano, o nosso cérebro reptiliano, assim, de uma forma muito, muito, muito básica a explicação, mas é isso. E então espicaça ainda mais. E agora ficas aí. E o que é que acontece quando isso? Se nos dissessem isso, ou se nós nos recordarmos de alguma vez que tínhamos por acaso ficado de castigo, ou que alguém nos tenha dito essas coisas, rebeliamos-nos, não é?
pode acontecer isto era o que faltava, como estão a fazer uma grande injustiça, para a próxima vez vou fazer pior, não é? Depois pode acontecer que retaliemos, a minha mãe pôs-me de castigo, a minha professora pôs-me de castigo, para a próxima ainda faço pior. O meu colega, ele fez-me não sei o quê, para a próxima leva um pontapé ainda mais forte. E não importa se ficar de castigo, também pode ser por aqui, ou então pode ser o inverso, aquela retração de eu devo ser mesmo muito má. Eu devo ser mesmo uma péssima pessoa, porque eu estou sempre a ficar de castigo, a minha mãe está sempre a gritar comigo, a minha professora está sempre a chamar os meus pais, eu não devo fazer nada bem. E isso começa a entrar. E se é dito pelas pessoas de referência, que são os pais e os professores, e eu estou sempre a falar nestas idades, porque o meu foco não é tanto na adolescência, o meu foco é mesmo na infância. E isto começa a ser interiorizado. E a criança começa. De todas as possibilidades, acho que esta é a pior de todas. É esta ideia negativa que a criança começa a criar dela própria e a não acreditar nela própria. Porque eu realmente devo ser muito mau. Eu realmente não devo saber fazer as coisas. Eu realmente não valho quase nada. Depois ainda há a possibilidade do castigo e destas ameaças despoletarem e aguçarem aqui a dissimulação. Então, fiz isto, mas porque a minha mãe me apanhou, mas para a próxima não vai apanhar. E então o que é que o castigo ensina? Ensina a dar a volta ao sistema. Apura aqui a chamada chique espertice da criança, não é? Então, a dar a volta, vou-me tornar aqui, é assim, fico de castigo, então para a próxima, não te digo, para a próxima vou fazer isso quando tu não estiveres em casa. E fazem. Sim. E fazem porque nós também fazíamos. Sim, basta lembrarmos da nossa infância, não é? Igual, eu fazia bastantes disparates, é só pensar nisso. E eu acredito que se eu ficasse de castigo por isso, eu ia continuar a fazer. Eu acho que o meu perfil era esse, eu ia fazer ainda. Eu acho que aqui traz uma coisa, isso é super. Eu acho que aqui traz uma coisa muito importante e que eu penso sempre que é: eu quero que a minha filha me chame quando ela sentir que errou, quando ela se sentir mal, não é? E eu quero que ela veja em mim sempre um porto seguro para isso, não é? Sendo mãe ou como professor, não é? Eu quero ser esse porto seguro. E para ser esse porto seguro, eu não posso estar a atuar assim, não é? A desvalidar aquilo que ela está a fazer, porque senão o que acontece é, eu vou fazer a mesma e não vou dizer, não é? E vou esconder. E depois também falavas, e também me lembrei de outra questão que às vezes também é muito comum, que é quando, por exemplo, uma criança leva uma palmada ou é posta de parte, não é? E trazem e ela pode trazer aquilo de não doeu, não é? Ou não me atingiste, não é? E Não me aí, deu nada. exato, mas aí eu sinto que é um distanciamento ainda, a dor é tão grande e nós, para sobreviver, não só não vemos a dor, como ainda dizemos que por cima que não doeu, não é? Então é um distanciamento ainda mais. É como se subíssemos aqui à superfície do iceberg e estamos ainda mais longe de ver, porque na verdade é muito trazer isto de o quanto isto me dói, não é? O quanto me dói eu não saber gerir isto, eu não saber reconhecer isto que está a acontecer em mim, o quanto me dói eu sentir-me desvinculada da minha turma ou dos meus pais ou da minha família, não é? Então eu tenho um mantra com a minha filha, não é? Que é sempre que há assim uma ruptura no nosso vínculo, um espaço de tensão na família e em casa, não é? Nós terminamos sempre com este lugar de eu faço parte da família e crio harmonia, não é? E então é sempre o repor, não é? É muito o lugar de tentar repor a verdade, porque na verdade a pessoa faz parte da família, a pessoa integra naquele grupo, não é? Quer seja escolar, familiar, e quanto mais ela se sentir pertencente, quanto mais ela se sentir vista, mais ela vai ser verdadeira e toda a gente se quer sentir integrado, amado. No fundo, isto é só uma procura distorcida de como é que eu me posso sentir amado. É escondendo, é dizendo que não me interessa ser amado ou não me importa o que tu dizes, não é? Então é muito este lugar de, como tu dizias, poder ajudar o desenvolvimento em vez de estar a espicaçar esse lugar mais primitivo da sobrevivência,
não é? Como tu dizias. E aí entra então as consequências lógicas, e aqui também é muito importante de nós mudarmos esse diálogo de é sem isto, é sem aquilo, é sem punições, é sem castigos, então fica completamente perdida e agora não posso isto, não posso aquilo, quer ver como é que é agora daqui para a frente se As não podemos fazer ferramentas. isto, não é? É, Então é o que é que é, o que é que é agora, o que é que agora nós temos ao nosso dispor com o nosso desenvolvimento. sim. Um, estavas a falar de uma coisa muito interessante, que é o que é que acontece, esses mecanismos de defesa que a criança cria para se distanciar da dor e do sofrimento causado pelo castigo. E há tantos estudos, dentro da neurociência, dentro da pedagogia, dentro da psicologia da infância, direcionados para aqui, que nos mostram que crianças que são muito castigadas, que são frequentemente castigadas e humilhadas e punidas, criam uns mecanismos de defesa para se distanciarem desse sofrimento que é provocado pelo castigo e pela punição. E isso depois vai refletir-se na vida adulta com comportamentos também menos sociais, com comportamentos de mais defesa, com comportamentos de não olhar para as próprias emoções, de desvalorizar as próprias emoções, pessoas menos empáticas, isso tudo vai ter reflexos depois quando são adultos. E isso é algo mesmo importante que saibamos, nós que trabalhamos com crianças, pais, mães, professores, tios, tias, avós, toda a gente. Esses mecanismos estão a ser criados nesses momentos e vão ter reflexo depois no adulto que estamos a criar. E então, sim, agora, não podemos fazer isto, não temos de fazer aquilo, não temos de fazer aquilo, então fazem tudo o que querem. É isso? Não, não é isso. E por isso é que a educação positiva consciente é algo mesmo muito complexo. Porque de um lado temos a permissividade, do outro lado temos o autoritarismo. E nem podemos ser demasiado autoritárias, nem podemos ser demasiado permissivas. E este equilíbrio, e isso é como em tudo na vida, o equilíbrio é uma coisa mesmo complicada de conseguir e de atingir. E então há momentos em que conseguimos ser e ter este equilíbrio e outros momentos em que não conseguimos. Mas a proposta da educação positiva é esta. É nós equilibrarmos entre a permissividade, porque não é de todo bom, não é de todo bom. As crianças precisam de regras, precisam de consequências, precisam delas para viver, porque senão criam-se seres completamente disformes. É como deitarmos um bolo dentro de uma forma, ou então não deitamos em forma nenhuma. O que é que acontece? Não acontece nada, espalha-se tudo, não dá nada. Então é necessário, eles precisam, para se sentirem em segurança, dessas regras claras. Têm de ser claras. E quando as ultrapassam, sim, tem de haver consequências. Agora, não são consequências, são consequências lógicas. E o que é que distingue a consequência lógica do castigo? O castigo é, por exemplo, a tua filha, a Jasmine, tem 3 anos, mais ou menos. Quase Tem 3 4. anos. Sim. 4 anos. Pegou nos marcadores e começou a pintar na parede. Pintou a parede toda. E agora, agora tu podias me dizer assim, para mim não é um problema. Perfeito. Por isso as casas são todas diferentes, nas famílias. Isso para mim é um problema. Para mim podia não ser um problema, para ti podia ser um problema enorme. Partiu uma jarra. Era uma jarra que eu adorava, fiquei mesmo chateada, primeiro é um grande problema. Para outra mãe, partir uma jarra não vale nada. Mas imaginando que era um problema, pegou nos marcadores e pintou tudo. Tu ficaste muito chateada porque não querias pintar, que as paredes não eram para pintar, porque pinta-se nos livros e nos cadernos e tem tanto sítio para onde pintar, não era nas paredes. E então vai ficar sem ver televisão durante uma semana. Isso é um castigo. Porquê? Porque o comportamento errado não tem nada a ver, ou a consequência não está nada relacionada com o comportamento em si. O que é que não poder ou ficar proibida de ver televisão durante uma semana tem a ver com ter pintado a parede? Nada. Então é um castigo. Estou a ser clara? Claro, sim. claro. Uhum. Bateu um amigo na escola. Então, vai ficar uma semana sem ouvir as histórias à noite. Também não lhe vai contar as histórias à noite.
Isso é um castigo, porque o facto de ele ter batido no amigo não está relacionado com o castigo, com a consequência que lhe estão a aplicar. Então, isso são castigos. Quando a bota não bate com a perdigota, uma coisa, estamos a pôr uma consequência que não tem nada a ver com aquilo, foi a primeira coisa que nos veio à cabeça, então isso é um castigo. Depois nós temos as consequências, e temos 2 tipos de consequências. Eu gosto muito de umas e sempre que possível deixo que elas atuem, porque nem interfiro, que são as consequências naturais. São as consequências naturais, é deixarmos que o ambiente haja e nós nem interferimos. Então, por exemplo, uma criança que se esquece constantemente de levar o lanche para a escola. E nós todos os dias, Manel, olha aqui a lancheira, olha a tua lancheira outra vez, olha não sei o quê. Todos os dias se esquece. Então, nós podemos deixá-lo ir para a escola sem levar a lancheira. E depois ele vai chegar ao intervalo, vai ter fome e vai ter que pedir comida aos colegas. E os amigos vão lhe dar a comida que gostam menos, que tem na lancheira. E se isto acontecer várias vezes, eles vão perceber, não posso esquecer da lancheira. Pronto, isto é uma consequência natural. Vou lá para fora e não levo um casaco. Obviamente que se interferir na saúde da criança, e aí somos nós os responsáveis, há coisas que não são para eles decidirem, somos nós. Pronto, temos pena, sei que gostavas que fosse assim, mas aqui o adulto sou eu, isto é para teu bem, porque isto, porque aquilo, então vais ter que levar. Mas não, imagina-te que não quero levar o casaco, então vai sem casaco. E aí até poder dar essa escolha de queres vestir tu ou posso vestir teu, não é? Trazer esta, Exemplo. dentro daquilo que não dá para escolher, abrir o espaço à escolha para a criança Sim. sentir que tem uma oportunidade ali de sentir que teve uma voz, não é? Porque é sempre fazer a pessoa sentir-se bem para ela cooperar connosco, não é? Então tem Exato. O mesmo que vestir objetivo o é esse. casaco, viste teu ou vestes tu? Vestimos agora ou daqui a 5 Uhum. minutos, não é? Por exemplo, exatamente. Portanto, nós temos estas consequências naturais. Quer levar um brinquedo para a escola que nós sabemos que se vai partir, ou que se vai estragar, ou que se vai, mas quer muito, é dele o brinquedo. Então leva. Depois, se estragar, vai ter que lidar com essas consequências. E nós estamos lá para ajudar a lidar com essas consequências. E não de uma forma, eu bem te disse, não é isso. Não é isso. Eu bem te disse que não devias ter levado esse brinquedo, agora quiseste levar, agora vais arcar com as consequências. Sim. Não é isso, é nós ouvirmos, deves estar mesmo triste, tu gostavas mesmo desse brinquedo. Pois é. E agora o que é que podemos fazer? Será que... E vamos explorando. Se calhar posso colá-lo. Boa, se calhar podemos tentar colá-lo. Mas já atua a consequência, então já percebeu isso. Então essas são as naturais. Quando não são as naturais, têm de ser lógicas. Não é? Que é para ensinarem alguma coisa. E o que é que faz de uma consequência lógica? Primeiro tem de estar relacionada com o problema em si, com o comportamento. Então, se pintou a parede, uma consequência lógica pode ser, então vamos ter que limpar a parede. Vamos pegar numa escova, vamos pegar em qualquer coisa e vamos ter que limpar. Está bonito, mas nós aqui em casa não pintamos nas paredes, ou na sala não pintamos nas paredes, isso depende depois de casa para casa. Temos folhas para isso e então agora vamos ter que limpar, então está relacionada. Depois tem de ser respeitosa, temos de colocar de uma forma respeitosa. Olha, eu sei que tu gostas mesmo de pintar e de desenhar, mas nas paredes aqui não queremos. Eu não quero que tu pintes nas paredes. Vou-te dar muitos papéis, temos aqui muita forma de tu pintares, mas na parede não. Pronto. Então, em vez de estarmos a dar um sermão e de estarmos a humilhar e dizer, não sei onde é que tu aprendes que podes pintar nas paredes, mas onde é que tu aprendeste isto? Não é? Então aí já está a criança toda retraída, já nem está a ouvir nada do que nós lhe estamos a dizer porque já está fechada. E o objetivo não é que se feche, é que se abra. Isso. Então têm de ser colocadas estas consequências de uma forma respeitosa. Não é? Depois têm de ser razoáveis. Claro que uma criança de 3 anos não vai poder limpar a parede toda. Não é? Claro que não vamos dizer agora pegas aqui neste balde de tinta e neste pincel e vais pintar isto tudo. Não estamos a ser razoáveis, nós vamos perceber logo que isto não funciona, porque não é razoável. E eu lembro-me que quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um castigo péssimo, mesmo feio, que era quando eles se batiam. E as crianças batem-se muito, é normal, se também explorar o corpo também batem-se, mas não é por mal. E então o que é que acontecia? Eles chegavam à sala e diziam, agora tens de escrever 50 vezes, não posso bater o meu amigo. E escrevi 50 vezes. No final da quarta ou da quinta, eu já estava arrependida.
porque aquilo não era nada razoável. Então, ele já tinha passado, já estavam amigos, e eu, no calor do momento, estava a escrever aqui 50 vezes. Que razoabilidade é que eu tinha? Zero. Então percebi logo, olha, pronto, já está, vai escrever 3. Isso não é pior. Então, no momento em que estamos a aplicar, nós temos de ser razoáveis. Então, pintaste esta parede, então, olha, eu vou ajudar-te e vamos limpar juntas. Pronto. E depois, se possível, este nem sempre é possível, se possível, avisarmos com antecedência o que é que acontece. Se for um comportamento que já se venha a repetir ou que nós estamos a ver que há tendência para que se repita, então revelarmos, olha, se isto acontecer, talvez não sei o quê. Se calhar isto vai acontecer assim. Se tu levares, brincas com as minhas maquilhagens, se voltares a estragá-las todas, como aconteceu, a espalhar a base, a pintar o batom, a partir, da próxima vez eu vou guardá-las, está bem? Porque não estás a respeitar as minhas maquilhagens. Pronto. E então avisarmos com antecedência daquilo que vai acontecer. E a partir do momento em que fazemos isto, nós estamos a trabalhar com a parte lógica do cérebro das crianças. Então elas vão compreender. Elas vão compreender devagarinho. Agora, nós precisamos de perceber que com crianças, nós precisamos de repetir, 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 até que as coisas entrem. E esta repetição é que exige de nós uma calma, uma paciência que nem sempre conseguimos. Porque se pensarmos no tempo que uma criança demora a aprender a falar, sei lá, um ano e meio, às vezes há crianças com 2 anos, 3 anos, que ainda não sabem falar bem. Nós não podemos querer que elas falem de um momento para o outro. Então elas primeiro vão imitar os nossos sons, é por imitação, é por espelho mais uma vez, vão imitar os nossos sons. E depois elas começam a sair um pá, uma, tia, papa, pá, e vamos, o que é que nós adultos fazemos? Isto é geral, que é muito bom, incentivamos isso, papa, tia, mãe, e vamos incentivando. E eles precisam de centenas de exemplos, centenas, milhares de exemplos bem dados de como se fala para aprenderem a falar, de muito encorajamento. Porque é que nas outras coisas nós queremos que seja tudo para ontem, tudo na primeira, tudo certo, e se fazem mal já estamos ali, eu já disse isto tantas vezes. Já dissemos, vamos ter que voltar a dizer. Sim, mas temos que sempre... Eu sinto muito isso com a minha filha, sempre que ela já me fez algumas crises em mercearias, não é? Que eu gosto de ir comprar as coisas com ela, mas ela depois começa a ver chupas e coisas que eu não lhe compro, não é? Então é sempre que quando vamos à mercearia, quando ela vem comigo, olha, tu podes escolher as frutas que queres, podes escolher as leguminosas que queres e aqui é isto que nós compramos. Isto é sempre a conversa antes de entrarmos. Sempre, porque senão a seguir a mãe vem sozinha. Se tu queres vir comigo, é isto que é dentro disto que nós podemos escolher. Senão, eu para a próxima tenho de vir sozinha, não é? Vou quando tu não estiveres comigo, Claro. não é? E aí requer também essa a previsão, não é? De muitas vezes tem de haver essa preparação, preparar o momento. Se já sabemos que aquilo vai acionar na criança, que aciona, não é? Se ela tem ali os chupas, as gomas, que vê os miúdos a levar e eu não lhe compro, não é? Aquilo vai acionar, vai ser um gatilho. Eu sei que a minha filha vai estar perante um gatilho, portanto eu vou ter de lhe dar uma almofadinha ali de base para que ela possa ir a partir de outro lugar, não é? E isto, essa Isso é preparação. mesmo importante. E outra coisa que tu disseste agora que é que é mesmo importante e faz muita diferença, que é envolvê-los. Eu vou às compras e tu vais ajudar-me a fazer estas compras. Então, olha, vai ali buscar 3 limões, escolhe os limões que tu quiseres. E ele vai buscar. E agora vamos buscar não sei o quê. Olha, podes colocar este, por favor, no carrinho. E esse envolvimento dá o sentido, mais uma vez, aquela necessidade e desejo, nesse desejo de pertença. Eu sou importante, estou a fazer uma coisa importante para a minha família. Então, vou ajudar e vou-me comportar. E a partir do momento em que eles se sentem bem, comportam-se bem. Crianças que se sentem bem, comportam-se bem. Crianças que se sentem mal, comportam-se mal. E sim, há pouco disseste uma coisa também muito acertada, que é nenhuma criança se quer portar mal. Nenhuma de todas as que eu já conheci. Todas. Nunca nenhuma se quis. Foi vontade dela bater no amigo. Foi vontade dela dizer um palavrão. Foi vontade dela... Saiu-lhe, porque ainda não se sabem regular. Né? E então esse envolvimento e esse aviso prévio, olha, nós vamos fazer isto
vai ser assim. Se o comportamento não for aquele, não é? Nós estamos num sítio, que é importante que percebam isso. Nós numa mercearia podemos ter determinado comportamento e no parque temos outra. Na igreja não podemos correr, mas vamos para um parque e podemos correr e berrar à vontade. Então vamos para ali, é esse comportamento que eu espero, isso também é importante, eu espero que seja assim, vamos dizer aquilo que nós esperamos que aconteça. Se não acontecer, depois vou sozinha, vou ter que ir sozinha. E depois vamos ter que ir mesmo. Sim. Porque depois eles vão testar isso. Eu Exatamente. portei-me mal e a minha mãe vai me levar outra vez. Eu sei que ela vai levar. Ela vai dizer isto, mas depois não vai cumprir. Não, temos de cumprir. E isso é o que acontece muitas vezes quando nós jogamos com aquele abandono, ficas aí. Nós nunca vamos deixar os nossos filhos no meio da rua. Estamos só a jogar com isso, não é? E eles jogamos com isso e nem estamos a jogar com a verdade, porque no fundo nós nunca vamos fazer isso. Nós nunca os vamos deixar no parque e vamos Claro. embora, não é? Mas ameaçamos, trazemos isso, não é? E isso É um caminho perigoso porque não vamos percorrê-lo. É mesmo perigoso. Vou-te deixar aqui. Não, não vais nada. Exatamente, Não vai exatamente. acontecer. E Não é? aí, mas ameaçar, não é? Já cria, a criança já responde a isso como se estivesse a ser, não é? Então ela começa a familiarizar-se com esse lugar do abandono, começa a familiarizar-se com isso, porque não há essa diferença entre imaginação e realidade para ela, não é? Fingir que vamos fazer já é fazê-la sentir como se estivesse a acontecer. Não é? Apesar de para nós ser diferentes, uma coisa é ameaçar, outra coisa é fazer mesmo, não Claro. é? Mas para a criança é Nós o somos mesmo. adultos, é isso. Exatamente. E às vezes temos por esta questão em cima da mesa. E se ela disser assim, não me importo, não vamos deixá-la lá, não é? Não vai acontecer isso. Então, mesmo que não fique com essa sensação de abandono, isso nos der aquele desprezo do não me importo, porque é isto que acontece. Não me importo, nem gosto de ti. Às vezes, alunos meus dizem assim, nem gosto de ti. Isso foi há uns anos atrás, eu dizia assim, também não gosto de ti. Olha, o meu cérebro tão adulto que era, também não gosto de ti. Claro que gosto. E o que eu tenho de dizer é, mas eu gosto muito de ti na mesma, mesmo quando tu não gostas de mim. Sim, Mas mas isso também me acontece com a minha filha. Às vezes é tipo, opa, olha, também já não te aguento e também não gosto de ti, não é? Tipo, porque aqui a questão é nós sabermos estar com a nossa criança curada para não estarmos a atuar a partir da nossa criança, porque às vezes na família aquilo é só crianças em cima da mesa a falar uns com os outros, não é? Estamos adultos a lidar com. E aí é que nós, como crianças, é que nós trazemos isso. Eu tenho de mostrar que tenho autoridade porque eu não a sinto, porque na verdade eu estou no lugar de criança, não é? Eu estou no meu lugar de criança, descontrolada, sem saber a diferença entre o meu comportamento e a minha sensação. Eu estou a lidar a partir da minha criança interna, ferida muitas vezes, e aí é que eu tenho uma necessidade de mostrar uma coisa que eu não estou a sentir. Não é? Então eu tenho de fazer para ser ela tem de saber quem manda aqui, porque na verdade eu sei que eu estou como uma criança aqui a atuar sem lógica, sem coerência, não é? Pela ameaça, pelo medo, pelo paliativo instantâneo, não é? Pelo penso rápido, e isso não é a visão amplificada de um adulto maduro. Em muitos momentos somos pouco adultas, não é? Há muitos momentos em que somos pouco adultas. Sim. E pronto, isso também se trabalha. Eu não sou do género e do estilo de me estar a martirizar muito quando faço errado, e faço muito errado. Mas depois penso, pronto, o facto de já estar a dar conta já é um passo. E vai ser trabalhado. E obviamente que o trabalho ao longo dos anos. E é mesmo importante nós trabalharmos e nós conhecermos-nos e não pararmos este autoconhecimento. Porque só em conhecendo-nos bem é que percebemos esses gatilhos, que ainda agora falaste, que despoletam em nós determinadas atitudes mais reativas. E eu conheço e identifico agora muito bem os gatilhos que me deixam descontrolada. E às vezes consigo identificá-los e não reagir, outras vezes não. E outras vezes estou a reagir no impulso do momento e já sei que estou a fazer asneira. E já sei porque é que foi. Sim. Foi porque me senti desrespeitada. E o respeito é um valor que eu tenho de base, que é outra coisa, nós sabemos quais são os nossos valores de base, porque a partir do momento em que os sabemos, percebemos porque é que nos sentimos tão atacadas, que é por isso, atacar o nosso valor. Mas precisamos primeiro de saber qual é.
E então, isso é um trabalho que eu faço nas mentorias, e é um processo que demora algum tempo, mas que depois faz muito sentido para toda a gente, porque fez comigo também, quando eu fiz pela primeira vez, e é um processo que não pode terminar nunca, porque nós não somos seres estáveis, mudamos muito. Eu não sou a mesma pessoa, há um mesmo marco que me divide no antes e o depois de ter começado a estudar Educação Positiva e Pedagogia Waldorf. E a Pedagogia Waldorf foi assim assim uma luz que está uma Luciana aqui e uma Luciana aqui. E agora eu reconheço aquela que existia antes, mas é esta que tem mais luz e que faz mais sentido e que é mais agregadora e que cresce e que permite crescer. Então é este caminho que eu quero seguir. E agora, se eu parar de me conhecer a mim própria, vou estagnar outra vez. Pronto. E esse é um perigo que nós cometemos. É esse autoconhecimento e para mim, também na linha do que tu estás a dizer, vem muito esta oportunidade da reparação. Eu também já me saiu isso com a minha filha de gritar e dizer também não gosto de ti, mas vem a oportunidade da reparação a seguir. Eu também reconheço sempre, ok, já estás na criança, já estás também com tudo ativado, já não sei nada daqui, As luzes vermelhas todas, as luzes para picar. tudo, e a seguir, ok, a oportunidade da reparação agora. E isto eu sinto que o mais importante nunca vão sempre haver rupturas, vão sempre haver gatilhos, vão sempre haver quebras, vai sempre a nossa criança explodir e vir ao de cima e falar mais alto do que o adulto em nós, mas a seguir a oportunidade da reparação. E como é que a relação se segue daí para a frente? Se segue quebrada ou se segue reparada depois dessa quebra. E isso para mim é aquilo que é mesmo. Eu não. Claro, também há essa punição, porque muitas vezes também lidamos com essa educação de punir, de nos punirem, por isso é que nós também trazemos muito essa autopunição e esse autochicote e autossabotagem, não é? Que nos faz tanto martirizar-nos com as coisas. Claro, também passo por aí às vezes, mas eu foco-me sempre na oportunidade da reparação. Então, a seguir, chorarmos as duas no colo uma da outra, com a minha filha, ou repormos a verdade. Aqui para mim é sempre o lugar de, ok, agora já gritaste, eu já gritei, já dissemos que nenhuma gosta de nenhuma, já dissemos tudo, agora a oportunidade de reparar, a oportunidade de repor a verdade. E a verdade não é essa, a verdade é que. E aqui vem para mim a agregação de dois lugares que muitas vezes surgem como condicionantes e como uma expressão do amor condicional, que é eu amo-te, mas não gosto daquilo, não é? Então, para mim, no lugar da reparação, surge isto de eu amo-te e não gosto, ou seja, o I poder agregar duas coisas que aparentemente são opostas, não é? E aqui quando eu parto para a minha filha a partir deste lugar, nas vezes em que consigo que o adulto fale mais alto, não é? Filha, fazê-la sentir integrada, amada, pertencente, não é? Fazê-la sentir-se bem, e depois então entrar com aquilo que eu quero convidá-la a fazer, não é? Eu amo-te e não gosto nada que me partas isto aqui em casa, ou não gosto, não é? Porque muitas vezes aquele amor condicional que nós falamos tanto, os filhos e o amor incondicional. Isso quando estamos no lugar de adultos, porque quando estamos no lugar de crianças, muitas vezes se faz isto, já não gosto. Mandá-los para o espaço. Exatamente, depois janela fora, para onde for, não é? Mas esse lugar daquilo que parece antagónico ser concebível, ser coabitável, não é? Dá para viver junto este lugar de eu gosto de ti e não gosto de nada que faças isto, não é? E que aquilo que eu não gosto que tu faças não acione o lugar de eu não gosto de ti, não é? Porque muitas vezes é isto que a minha mãe está a falar assim comigo, não gosta de mim. Não é? E às vezes até verbaliza, pois não gosto mesmo nada de ti, não é? E isso é aquele cimentar e fortalecer esse lugar de sentes-te mal, não sabes como lidar com aquilo que te sentes mal, faz-te sentir ainda pior e afundas-te ali, não é? E mentiras internas atrás de mentiras internas, não sou amado, não pertenço, e aqui vêm dores profundas de infância manifestadas depois em relacionamentos tóxicos no futuro, em oscilações, como tu dizias, entre a permissividade ou permito que façam tudo no meu emprego, comigo, nas relações, ou não permito nada e sou super na defensiva em tudo, não é? Então
a permissividade e o autoritarismo estão ali e às vezes eu vejo muito isso em mim, quando eu entro num lugar de autoritária, não é? De mostrar uma coisa que eu não estou a sentir, não é? Não estou no lugar de adulto, então trago esse autoritarismo e a seguir cai-se automaticamente na permissividade, não há como. Ou alguém consegue manter-se muito rígido ali, ou então uma coisa que é muito rígida vai sempre quebrar-se, não é? A flexibilidade é isso, de as pontes para poderem se manter erguidas, não é? Elas precisam de abanar. Então, quem é muito neste lugar rígido ao autoritarismo vai sempre quebrar para a permissividade. Então, como é que eu posso entrar nesta flexibilidade onde não vou quebrar tanto, não é? E isso é o amadurecimento. Chama-se amadurecimento, sim. E falavas aqui nesta palavra, entre trocarmos o mas pelo i. E isso também é algo que faz muita diferença. Porque nós ouvimos, às vezes, e uma queixa, ele bateu, o meu irmão bateu, foi ele que começou, não sei o que. Nós dizemos, estou a ouvir tudo, estou a ouvir, mas agora, então como se tudo o que tivesse para trás, o que eles nos acabassem de dizer, não valesse nada. Então isto, mas o que eu vou dizer agora é que interessa, não é? Mas, então não é mas, é e. Estou-te a ouvir e agora vamos fazer isto. Porque te amo, porque gosto de ti, porque eu é que sei o que é melhor para ti neste momento. E eu gosto de te ouvir e costumo ouvir-te sempre e agora vamos fazer assim. Sei que gostavas muito de continuar a ver televisão e agora é hora de desligarmos. Não é mas o mas, sei que gostavas, mas isso também não me interessa para nada. Então faz mesmo muita diferença. O i e o mas são palavrinhas mesmo muito pequeninas. Agora lembrei-me aqui da posição de submissão, que depois se pode ver em relacionamentos futuros. E isso vê-se em relacionamentos futuros. Pessoas que são submissas umas às outras. Numa relação amorosa, numa relação de trabalho, numa relação de amizades. Há pessoas que são submissas. Normalmente, e obviamente que não generalizando de forma nenhuma, mas há estudos sobre isso, estas pessoas que são mais submissas são aquelas pessoas que durante a sua infância tiveram de ser submissas. Tinham de aceitar tudo o que lhes estavam a dizer. Tiveram pais, professores, adultos de referência demasiado autoritários e elas tinham de se submeter. Então, isso é uma coisa normal para elas. Sempre foi assim. E depois entram nessas relações de submissão que não são boas para ninguém e não conseguem dar aquele murro na mesa que é preciso às vezes se dar. Não funciona para mim assim. Esses não são os meus valores. Eu não admito que me tratem assim. Não admito que me falem nesse tom. E isso é mesmo importante. Mas para que isso aconteça, nós temos de dar espaço durante a infância para que isso aconteça connosco, com as crianças e connosco. Que elas argumentem. Que elas nos digam, não concordo nada contigo. Por isto e por aquilo. E vamos ouvir. Estão a trabalhar a argumentação, estão a trabalhar a retórica, estão a trabalhar a sua posição. Mesmo que depois o que vai acontecer vai ser aquilo que nós tenhamos definido, porque nós é que somos os cérebros maduros. Mas é importante ouvirmos-las. E nesta contestação estão a trabalhar sim esta posição, esta tomada de posição, que é tão importante nas relações futuras e nas vidas adultas, porque depois sim há pessoas que estão em relações muito tóxicas, que estão submissas no trabalho durante anos e anos e anos, que não dizem, basta para mim não, assim não, arranja outra pessoa. E não, porque é o normal, então já estão acostumadas a este tipo de relação e mantêm-se. E portanto, isto é sim uma responsabilidade nossa enquanto professoras, enquanto pais e mães, e todos os cuidadores, às vezes falo em educadores no geral. Esta é uma responsabilidade de todos os educadores, todas as pessoas que vão trabalhar com crianças, porque isto tem muito impacto na vida adulta. Tudo o que acontece nestes anos, tudo. Então, nesses momentos em que nós estamos mesmo muito chateadas, se conseguirmos, às vezes não conseguimos, eu não consigo sempre, mas se conseguirmos, então vamos mostrar-lhes aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem quando estão muito chateados. E dizemos, olha, pintaste a parede, estou mesmo chateada contigo neste momento, estou mesmo chateada, eu preciso de respirar um bocadinho, depois já conversamos. Então saímos nós. Antes de estarmos para aqui a dizer disparates que depois não vamos cumprir, a ameaçar, a dizer coisas que nós não sentimos verdadeiramente. Se possível, esta é a melhor solução. Quando nós estamos fora de nós, dizer,
preciso um bocadinho para respirar, já venho falar contigo sobre o que aconteceu. Uhum. E depois mostrarmos aquilo que nós sentimos em relação ao que aconteceu. Eu senti-me muito chateada quando cheguei aqui e vi as paredes pintadas, porque eu não esperava que na nossa casa isto acontecesse. Pronto. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer isto, fazer aquilo. Como é que tu te sentiste quando... Então, e se formos trabalhando estas coisinhas, vamos trabalhando a parte emocional da criança e a nossa, e ao mesmo tempo que lhe vamos mostrando também o que é que nós sentimos em relação àquilo que está a acontecer, isso vai sendo integrado. E depois chegamos a adolescentes que, à partida, já sabem trabalhar com as suas... Estamos lá na mesma, para os orientar. Mas estão com outra estrutura. E chegam a adultos e, à partida, já sabem tomar decisões por eles próprios, decisões ponderadas. Porque não é até aos 18 anos, quem decide sou eu, aos 18 anos ele faça o que ele quiser. Pois ele faça o que ele quiser, mas nunca, não esteve habituado até agora a pensar por ele próprio, a tomar decisões, a ponderar, a avaliar os riscos, porque nunca ninguém lhe ajudou a fazer isso. Então vai tomar uma série de decisões que são disparate, para mal dele próprio. Mas isso é trabalhado durante estes anos todos. Exatamente. E isso é super importante e para finalizarmos, não é? Trazer essa noção de que às vezes quando eu tenho esse momento de vou-me retirar, só isso às vezes já é a oportunidade da minha filha descer-lhe de qualquer coisa também e ela vir ao pé de mim, mãe, eu fiz mal, oh, mãe, tu estás chateada, e aí já é um campo muito fácil de falar, porque é a abertura que tu disseste. Nós queremos sempre que os nossos filhos entrem num espaço aberto de comunicação connosco, de verdade. A verdade é a abertura é essa verdade, não é? A nossa essência é sermos seres abertos, capazes, não é? Isso é a nossa essência. Depois nós fechamos-nos e tornamos-nos incapazes e tornamos-nos e bloqueamos-nos, não é? Fechamos um fluxo da vida em nós, da comunicação. Então, às vezes, só esse exemplo de nós respirarmos já dá a oportunidade à criança também de ela perceber que, ok, há alguma coisa aqui que precisa de ser falado, a minha mãe está a sentir alguma coisa, eu também estou a sentir outra, não é? Uhum. E muitas vezes também não dar espaço a que ambos sintam aquilo que estão a sentir, não é? Porque às vezes a minha filha diz, eu digo que estou chateada, e ela diz, eu é que estou chateada, não é? Ok, estamos as duas chateadas, é válido estarmos as duas num pranto, não é? Então, às vezes também há muito esta competição de, hum, não é? De quase que a criança desafia o adulto desafia a criança, não é? E quase que estamos aqui a ver quem é que é mais visto, que emoção é que é mais vista, não é? E Uhum. nós, como Uhum. adultos, vamos ter sempre um papel muito imponente por sermos os maiores na hierarquia, não é? E a criança vai sempre tentar ter esse reconhecimento. Então, quando nós também acalmamos e reconhecemos o nosso e reconhecemos o dele, já não precisamos estar todos a gritar tão alto, não é? É pensarmos e termos isso sempre presente em nós. Eu sou adulta. Então está o caos, mas calma que eu sou adulta. Está uma beira funda, eu sou adulta. Então, na maior parte dos casos, e quanto mais, eu acho que funciona para todas as idades, quanto menos palavras nós usarmos, melhor. Poucas palavras chegam. Quanto menos palavras utilizarmos, melhor. Mas e sempre com isso presente. Eu sou a única que tenho um cérebro adulto. Então, um cérebro adulto é o cérebro que pensa. Eu estou calma. E depois esses mantras que às vezes utilizamos, e cada um arranja os seus, eu utilizo vários. Eu sou adulta. O cérebro adulto, para mim, funciona muito bem. Eu sou adulta. O meu cérebro, eu estou calma. Eu estou calma. E está uma grande confusão, tudo a falar, tudo as mochilas. Assim, dentro das salas de aula do primeiro ciclo é muito engraçado, porque eles são 30 crianças juntas com 6 anos. Há momentos em que vai tudo pelos ares. Então, se nós queremos que aquela calma seja restituída, temos de ser nós primeiro a estar calmos e a dizer isso, eu estou calma. E depois vamos e pomos a mão no ombro e pronto, podes sentar. E falamos baixinho, já podes sentar. E quanto menos falarmos, menos gritos dissermos, menos gritos usarmos, quanto menos palavras usarmos, mais funciona. Mais funciona mesmo. Porque mais no adulto estamos, não é? Aquele que grita, aquele que quer ser visto é a criança, é o lugar do imaturo. Então nós temos de partir deste lugar de eu sou vista, eu sou amada, eu faço parte,
eu estou certa como estou, não é? A partir desse lugar de consciente, integrado e vertical, não é? Nós Uhum. podemos ser esse centro da teia que a seguir vai equilibrar o resto também, porque nós somos o adulto e isso também para É, mim é super importante. eu estou vertical, eu estou calma, eu estou serena e depois uma coisa muito importante que é eu estou segura do que estou a Isso, fazer. Eu isso, estou segura, eu sei o que estou a fazer. a E base. muitas vezes é este eu estou segura do que estou a fazer que me tem ajudado naqueles momentos em que eu sinto aqueles olhares mais reprovadores. Estão duas crianças ali a chatearem-se uma com a outra, a falar alto, e eu estou lá e penso, eu estou calma, eu estou segura do que estou a fazer. Porque não estou a fazer uma coisa qualquer. Não é? E eu sei que as pessoas à minha volta se calhar estavam à espera que eu mandasse dois berros e mandasse cada uma para o seu lado, mas eu sei que não é isso que devo fazer. Então, isto está na minha cabeça, tudo ao mesmo tempo, tudo a acontecer ao mesmo tempo, e é possível que aconteça. Isso é E absolutamente sanador. Esse lugar de partir da segurança é aquilo que nos vai a seguir verticalizar e encontrar esse eixo, não é? Porque é isso que toda a gente procura a nível de base. Eu estou segura, eu sou amada, e é isso que a criança vai tentar encontrar a sua segurança no adulto também, porque ela é a uhum, referência, não é? Então, se um adulto já está exatamente. perdido, a criança vai se perder também atrás dele, não é? Se nós não orientamos esse caminho, então isso é mesmo essa base. Eu estou segura naquilo que estou a fazer, e isso é a firmeza que nos vai permitir relaxar para atuar a partir dessa resposta mais consciente, não é? Eu não estamos a tentar provar que eu sou o maior aqui, porque isso é dito por esse silêncio nesse lugar que nós ocupamos, Sim, da segurança. mesmo para as pessoas que estão à nossa volta e que não entendem tão bem esta nossa atitude. E essa é uma questão também sempre muito levantada com os pais e com os outros colegas, professores, quando lhe apresento esta proposta, que é, e os outros, o que é que vão dizer? E os comentários que vão fazer? E como é que vamos ensinar aos outros? Nós não temos de ensinar nada. As primeiras pessoas precisam de estar abertas para querer ouvir alguma coisa. Não vamos falar disto, não é para catequizar, não é? Não é isso que vamos fazer. E depois eu acho, e este é sempre o meu conselho, é através do nosso exemplo. Vamos só fazer. Vamos só fazer. Nós estamos seguras, isto aqui tem uma base científica, está mais do que estudado o que eu estou a apresentar aqui não é senso comum. Não é nada disso. Está muito estudado, isto está muito comprovado por muitos pais, por muitas mães, por muitos professores. Então nós estamos seguras do que estamos a fazer e vamos mostrar os resultados disto. Uhum. E Agora, está claro que leva algum tempo. experimentado, não é? Este lugar de experimentem, o que nós experimentamos encaixa em nós. Uma coisa é o saber, outra coisa é o sentir através da Sentir. experimentação. É? Então, experimentem mudar dentro de nós, não é? Encaixarmos nesse lugar da segurança, e isso vai dar um relaxamento tão grande. Nós não precisamos de ensinar ninguém, nós não precisamos de orientar, simplesmente nós experimentamos uma coisa que às tantas até desperta a curiosidade no outro. Fogo, se calhar E realmente a olha, eles sala até do se outro. acalmam. Ela nem fala e eles estão a acalmar-se. Nem Uhum. precisa dar um berro. Agora, é com o tempo, claro, mas é através do exemplo só, é deixarmos fluir. Não estarmos a querer Completamente. moldar ninguém, não estarmos a querer, ai, façam assim ou façam assado. Não, façam nada. Façam como acharem bem. Cada um faz como achar bem. Eu faço desta forma, se por acaso vos inspirar, perfeito! Que feliz que eu fico! Que Sim, feliz que eu sim, fico. sim, sim. Agora, mais do que isso, pelo menos eu, Sim, e o não. adulto não tem de mudar a criança também, é isso, é mudando-se a ele próprio, encontrando esse lugar de eu estou segura, eu estou vertical, eu sou a adulta, aí é que vai dar esse exemplo à criança. Não podemos estar neste lugar de eu quero mudar o comportamento dela, eu reconheço-me e eu reconheço, eu sinto-me integrada, não é? E se tenho muita dificuldade em senti-lo, então vou fazer primeiro terapia para ter um espaço seguro para desbobinar isto tudo, e depois na hora Exatamente. H, ok, já desbobinei num sítio seguro, assim como já dei uns murros na almofada, agora posso respirar em sociedade, não é? Não vou dar os É, murros para o meio da rua, não é? Então é esse lugar que muitas vezes o adulto precisa também, de ter um espaço seguro de terapia para trazer tudo isso, e depois quando vai para a família, quando vai para a escola, então já ir nesse lugar que realmente não quer mudar o outro. Mudou-se a si próprio e isso vai ter um impacto no outro. ninguém muda ninguém. Ninguém.
E nós às vezes queremos tão teimoso, tem de mudar. Não tem de mudar, a teimosia pode ser ótima. Nós só temos de lhes dar as ferramentas para trabalharem com a teimosia, para eles perceberem quando é que podem e quando é que não, saber discernir, que é uma coisa muito bonita e difícil. Então nós temos de lhes dar as ferramentas para eles aprenderem a fazer esse trabalho interior. Porque eu sei que eu pessoalmente sou uma pessoa mais quando quero muito, e não vejo isso como uma coisa negativa, agora que sei trabalhar com ela, não é? E é isso que nós temos de dizer, não vamos mudar essa criança porque é teimosa. Porque é que ser teimoso é uma coisa má? Às vezes temos mesmo de ser teimosos para conseguirmos aquilo que queremos, não é? Às vezes é muito envergonhado. Porquê que não é envergonhado que eu queria dizer? É muito introvertido. Uma pessoa introvertida, esta criança, não fala, não nada, não. Olha, os irmãos sempre a falar, sempre, porquê é que têm de ser os dois extrovertidos? Porquê é que o introvertido é pior que um extrovertido? Porquê é que nós queremos mudar o introvertido para o extrovertido e não queremos mudar o extrovertido para o introvertido? Não é? Que disparate, não temos que mudar. Não tem. Se isso for um problema para essa criança, então vamos ajudá-la a trabalhar no sentido no que ela desejar. Agora, naquilo que lhe fizer sentido, naquilo que tiver significado. Tem muito a ver com o que é que tem significado para mim. Como tu dizias, isto é um problema para mim. Eu ser desta forma impede-me de chegar a algum lado que eu quero chegar, não é? E tirar sempre partido daquilo que eu sou de origem, não é? E que isso me faça ir aos caminhos que eu quero percorrer, me faça alcançar, não é? Então é muito. E o adulto tem de ser essa visão, nós temos de ver essa capacidade na criança antes dela própria reconhecer a sua capacidade. Desde que os bebés nascem, nós temos de ser os primeiros a vê-los como capazes para desenvolver essa capacidade neles, porque senão era o que tu dizias. A não vê-los como estão em processo. Não estão em processo nenhum. Eles já são. Isto está a acontecer, estão em processo tal como nós estamos em processo. Estão em processo de crescimento como nós estamos em processo de crescimento, porque não acaba, não é? Então, assim, é uma mudança muito grande. Quando nós percebemos que não, então não vamos tratar esta criança de uma outra forma, de uma forma menor, porque é uma criança. E as coisas delas não contam, e as vontades dela não contam, e as especificidades delas não contam porque é criança. Mas se for com um adulto, já conta. Não. E muitas vezes quando não vemos na criança também não vamos ver no outro adulto. O outro adulto tem uma opinião diferente da minha, então não é válido, não é? Porque aquilo que nós fazemos com as pessoas no geral, em particular com as crianças, não saímos da esfera das pessoas. Então, quando não reconhecemos a capacidade de uma pessoa, enquanto criança, também não vamos reconhecer a capacidade de uma pessoa enquanto idoso ou a capacidade de outra pessoa enquanto pessoa que pensa diferente de mim. Não é? Então, ou é igual a mim, tem a mesma idade, tem a mesma profissão, tem a mesma perspectiva e aí eu reconheço, não é? Ou então, a criança está, não é? A desconsideração aí é considerar como pessoas, não é? E isso é super importante porque é parte da nossa consideração também e autovalidação como pessoas, e isso é muito importante, e é a partir daí que há esta unificação que eu sinto que é tão importante, não é? Esta corregulação entre todos. Então, olha, Luciana, agradeço muito. Boa. Foi muito enriquecedor, trouxe-me aqui muita coisa, fez-me pensar também em muita coisa que já vivi com a minha filha, em tudo aquilo que eu quero criar também para nós e aquilo que se está a transformar na educação também a partir de todos estes educadores em casa, na escola, e não sei se queres deixar uma mensagem final, eu já estou assim mesmo de coração cheio, se quiseres... Não, só agradecer-te mais uma vez, Maria da Folha, foi ótimo esta conversa, foi muito boa. É muito e esta, como te disse no início, esta é mesmo a minha missão, que é partilhar esta informação, porque eu sei que tal como as crianças não fazem melhor, quando não fazem melhor porque não sabem, os adultos também não fazem melhor porque não sabem. Não lhe demos essas ferramentas ainda. Então eu também não fazia melhor porque não sabia. Não porque não queria. Eu queria, mas não sabia. Então é nesta partilha e através deste podcast que eu espero que algum adulto possa fazer um bocadinho melhor, porque já tem mais alguma ferramenta, ou pelo menos já vai questionar aquela atitude ou outra atitude. Então é nisto. E este ativismo do direito à infância é com base nisto, neste espalhar da mensagem de que existe outra forma. E podemos testá-la. E se não gostarmos, podemos voltar para trás outra vez.
E vamos adaptar à nossa personalidade. E então, obrigada mesmo pelo convite e foi um gosto muito grande e agora temos de nos ver ao vivo novamente. É verdade. Que bom, muito bom. Estou E muito pronto, obrigada, contente. Margarida. É muito enriquecedor partilhar tudo isto e sem dúvida que faz diferença e que transformamos casa a casa, pessoa a pessoa, não é? E com o exemplo também é sempre esse lugar do exemplo que nós trabalhamos aqui, porque toda a gente se quer, se no fundo todas as pessoas querem sentir o mesmo, não é? Como nós dizíamos, todos nos queremos sentir bem, todos nos queremos sentir amados, pertencentes e quando nós não o fazemos, não o sentimos como adultos, não é? Que ferramentas precisamos desenvolver, assim como na infância? As ferramentas são diferentes para um adulto ou para uma criança, mas são as ferramentas para fazê-lo sentir aquilo que todas as pessoas querem sentir, porque somos pessoas, somos seres sociais, queremos pertencer e amar e ser amados, e no fundo é tudo uma questão de amor, não é? Como é que nós lidamos com o amor, não é? Que a educação é sobre isso também, não é? A educação é um lugar de amor. Educar, e esta é uma frase do. Olha, agora. Educar é coisa do coração. Que lindo, que lindo. Educar é coisa do coração. E isto é. Olha, não me recordo. Sim, mas é a abertura, não é? O O coração. fundador dos Salesianos. Dom Bosco. Olha, meu Deus, é imperdoável. Tanto tempo a trabalhar lá. Dom Bosco é que diz: educar é coisa do coração. Sim. E é mesmo, educar é coisa do coração. E o caminho do coração é essa abertura. O caminho do coração é abrir-se, não é? Fecha-se para se poder voltar a abrir e isso é aquilo que nos faz sentir expandidos, não é? E integrados. Então, olha, muito obrigada. Obrigada a todas as pessoas que estiveram connosco. Espero que a semente esteja plantada desse lado, que experimentem no corpo, nas vossas famílias, nos vossos contextos, tudo isto que falámos aqui e é mesmo esse lugar de olhar, sentir, experimentar e isso é o lugar do corpo, da mente, da integração de tudo. Vamos para a prática experimentar isto, não é? E daí podemos ter essa verticalidade mais consistente. Muito obrigada a todos, vemo-nos no próximo episódio e até breve.